gasolina a R$ 7, carro popular custando o preço de carro de luxo, bilionários brigando para ver quem chega primeiro no espaço, Talibã tomando o controle do Afeganistão. Cara, que ano foi esse? Eu achei cringe. E vocês? O ano de 2021 iniciou-se com uma grande sensação de esperança, mas infelizmente ela não se concretizou, pelo menos não fora do âmbito individual. Esse ano, sem dúvidas, foi um ano de muitas perdas, tragédias, dificuldades e sofrimentos. Vamos relembrar agora todos os principais acontecimentos do ano de 2021 para tentar entender o que foi que nos trouxe até aqui. O primeiro mês do ano não podia ter começado melhor. Entre os principais acontecimentos está o início da vacinação, que trouxe uma grande sensação de esperança e um sentimento de que tudo estava prestes a melhorar com a retomada da economia e a volta do emprego e renda. Mas na contramão disso, tivemos foi uma triste notícia de que a Ford decidiu encerrar a produção de veículos no Brasil, fechando assim 3 de suas principais fábricas, em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, e Horizonte, no Ceará, deixando assim cerca de 5.000 desempregados diretos e outros 7 a 10 mil indiretos. Mas apesar de ser importante, esse não foi o principal acontecimento desse mês, pois teve uma notícia que simplesmente parou e mobilizou todo o Brasil, que foi o colapso do sistema de saúde em Manaus. Simplesmente acabou o oxigênio em inúmeros hospitais, deixando vários pacientes em situação de emergência, o que mobilizou artistas e autoridades do Brasil e do mundo. Houve uma grande corrente de apoio para a compra de respiradores. Mas saindo do Brasil, no âmbito global, nós tivemos 2 notícias que marcaram o mês de janeiro. A primeira delas foi a invasão do Congresso americano. Algo nunca visto antes aconteceu. Apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio no dia da confirmação de posse do atual presidente Biden. Os mesmos não aceitavam o resultado da eleição. Segundo eles, houve fraude e por isso invadiram o Congresso, alguns armados. Houve confronto com a polícia e uma jovem chegou a morrer. Outra notícia que também teve muita repercussão foi a legalização do aborto na Argentina, que agora é o 3º país latino-americano a permitir a interrupção voluntária da gravidez. Os outros 2 são Cuba e Uruguai, mas esse acontecimento teve uma grande comoção. Diversos líderes mundiais reagiram contra, o que trouxe de volta um longo debate sobre esse tema. Em fevereiro, parece que o Brasil simplesmente não andou. Com o cancelamento dos festejos de carnavais, o país passou o mês completamente parado. Tanto que o único acontecimento que eu destaco foi a febre e a viralização da rede social Clubhouse. Uma rede social muito diferente das demais, na qual o usuário precisava ser convidado para entrar. E uma vez dentro, ele poderia ouvir e até participar de bate-papos com ídolos e famosos, como por exemplo, Elon Musk. Na época, muito se especulava se não passava de uma simples modinha de momento. E agora, passado quase um ano depois, a gente viu que sim. Em março, eu vou destacar 2 grandes acontecimentos. Um aqui no Brasil e outro no mundo. O daqui, com certeza, foi o mais importante do mês, que foi o início da crise democrática com os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que perdurou ou ainda perdura até hoje. E no âmbito global, nós tivemos um acontecimento que afetou literalmente todo o mundo, que foi o bloqueio do Canal de Suez, um dos principais canais do mundo. Ele liga o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, sendo uma das rotas mais utilizadas pelos navios que navegam entre Europa e Ásia. E o que aconteceu basicamente foi que um navio cargueiro encalhou, bloqueando por quase uma semana toda a rota do Canal de Suez. Ele travou tudo, impedindo a passagem dos principais produtos que passam por lá, petróleo e gás natural, afetando assim a economia global e gerando prejuízos de milhares de dólares. O mês de abril foi marcado pela CPI daquele vírus lá, que não pode ser nomeado. Para quem não sabe, CPI é um instrumento do âmbito político que dá a deputados e senadores poder de investigação. Ele teve 2 focos iniciais:
apurar ações e omissões do governo Bolsonaro ao longo da pandemia e fiscalizar a aplicação de recursos federais enviados a estados e municípios. A CPI ficou marcada por diversas confusões, xingamentos, tumultos e pedidos de prisão. Eu acho que ela foi um dos principais acontecimentos do cenário político desse ano. No entanto, outra coisa também marcou o cenário político desse mês. Foi a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Ele foi o 9º ministro a deixar o cargo, mas sem dúvidas ele foi a maior perca para a base do governo, pois o mesmo dava um peso moral, técnico e popular, trazendo muito respaldo para o governo Bolsonaro. Sua saída foi muito tumultuada e repercutida, tendo um impacto quase que instantâneo no mercado financeiro, fazendo a Bolsa de Valores cair quase que 6 pontos. O mês de maio, sem dúvidas, foi um dos mais agitados do ano. Ele começou com muita tristeza e com uma grande sensação de aflito. A primeira notícia desse mês foi a morte do ator e humorista Paulo Gustavo. Ele tinha 42 anos e morreu por complicações com aquele vírus, que não pode ser nomeado. A morte do humorista parou o país, onde o mesmo foi inundado com diversas homenagens à sua despedida. Mas outra notícia que deixou o mundo aflito nesse início de mês foi a ameaça de queda de um foguete chinês. Com 18 toneladas, o Longa Marcha 5B foi um dos maiores artefatos a ter retornado descontroladamente à Terra em décadas. A maior preocupação era que isso acontecesse em alguma área habitada do nosso planeta. No entanto, o foguete teve sua reentrada com a maioria dos seus destroços destruídos. Quase tudo desintegrou durante a queda. E apesar de termos essas duas notícias no início do mês, o mês de maio foi marcado por duas outras grandes discussões. Uma verbal e outra que teve realmente embate físico. A verbal foi aqui no Brasil. Uma discussão sobre a Copa América, se ela deveria ou não ser sediada aqui. Entre os principais argumentos de quem era contra, era que isso aumentaria o número de viagens dentro do país e, consequentemente, traria uma importação de novas variantes, o que aumentaria o contágio do vírus. A discussão foi tão longe que o STF teve que marcar uma reunião de emergência para debater o assunto, onde optaram por manter o torneio. Já fora do Brasil, nós tivemos uma discussão realmente preocupante. Um conflito que se arrastava por décadas, em 2021 trouxe um embate físico entre dois grupos, israelenses e palestinos. Isso chocou o mundo, pois a violência extrema entre Israel e Hamas deixou diversos mortos e feridos dos dois lados, sendo a maior parte deles no território palestino. Diversos vídeos mostram momentos em que foguetes israelenses interceptam mísseis na faixa de Gaza. Foram imagens assustadoras. O mês de junho foi marcado pelo caso do serial killer Lázaro Barbosa. Não se falou em mais nada durante todo esse mês. Foi uma grande repercussão, muito por causa da quantidade de policiais envolvidos na sua captura. No segundo dia já eram cerca de 270 homens, envolvendo força de elite da Polícia Militar, Civil, Federal e Rodoviária. E mesmo assim, Lázaro Barbosa conseguiu se manter foragido durante 20 dias, tendo o desfecho do seu caso apenas no dia 28 desse mês. O grande destaque do mês de julho, sem dúvidas, foi a corrida espacial. Nós tivemos nesse mês 2 bilionários brigando para ver quem chega primeiro no espaço. E o primeiro deles foi Richard Branson, a bordo da Virgin Galactic. 3 dias depois, tivemos Jeff Bezos a bordo da New Shepard. O objetivo por trás dessas viagens é lançar uma nova linha de negócios, o turismo espacial, que logicamente no início vai ser para um público bem seleto. Cerca de 600 pessoas já compraram a passagem e a promessa é que isso já comece a acontecer a partir do próximo ano. Para o mês de agosto, não teria como não destacar a invasão do grupo radicalista e fundamentalista islâmico Talibã no Afeganistão, que invadiram o país numa retomada rápida e avassaladora após os Estados Unidos retirarem suas tropas do local. Foram apenas 10 dias para que o grupo extremista conseguisse controlar quase todo o território afegão, ocupando o Palácio Presidencial, prédios públicos e até delegacias. O medo dessa ofensiva e o medo de que as coisas voltassem a ser como era antes, quando eles tinham o poder,
fizeram com que muita gente abandonasse ou tentasse abandonar o país. Imagens de pessoas desesperadas tentando deixar o país em cima das rodas dos aviões das tropas americanas rodaram o mundo. Foram imagens de desolação e desespero. O mês de setembro foi marcado pelo seu principal dia, o dia 7, o dia em que se comemora a independência do Brasil. E diferente de outros anos, o destaque não foi os desfiles, e sim as manifestações contra e pró-governo. Foram milhares de pessoas se manifestando por todo o país. Isso repercutiu muito forte até na mídia internacional, muito por causa da polarização e da pauta antidemocrática, com ameaças aos ministros do Supremo e ao Congresso. Mas além disso, teve outra pauta que movimentou as redes sociais no mês de setembro: o aumento dos preços dos combustíveis, que já batiam uma média de 6,30, chegando até 7 em alguns estados. Foi tanto alvoroço e tanto burburinho que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando os motivos que tornam a gasolina tão cara no nosso país. E também mostro o que pode ser feito para haver uma queda permanente nos preços. Em outubro, nós tivemos um acontecimento que com certeza todo mundo lembra. E quando eu falo todo mundo, é de maneira literal, pois no dia 4 desse mês, houve uma queda nas redes sociais, o que parou ou deixou instável o Instagram, Facebook e o WhatsApp. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas foi a que mais durou e a que atingiu o maior número de países. As redes sociais ficaram paradas por mais de 6 horas, e isso afetou os resultados de muitos negócios, até mesmo da própria empresa, que teve um prejuízo de 50 bilhões de dólares, com uma queda de 5% no valor de suas ações. E não por coincidência, o outro principal destaque desse mês também foi relacionado ao Facebook, que alterou o nome da sua empresa para Meta. Eu sei que isso pode não parecer significante, mas o fato do Facebook mudar o nome da empresa para Meta trouxe em pauta uma questão muito importante: o metaverso. Uma nova tecnologia baseada em realidade virtual, onde os usuários poderão vivenciar novas experiências. O metaverso promete revolucionar a maneira como as redes sociais funcionam. Nele, você poderá fazer quase tudo o que você possa imaginar. Reunir-se com a família, trabalhar, aprender, brincar, fazer compras, viajar, podendo estar virtualmente em qualquer lugar do mundo. Se você ainda não entende como o metaverso funciona, eu recomendo um filme que retrata de maneira brilhante como esse universo vai funcionar: Jogador Número 1. Se você ainda não tinha deixado o seu like, eu tenho certeza que você vai fazer isso agora, pois esse filme vai te impressionar. Quem já assistiu, fala o que achou aí nos comentários para que as outras pessoas saibam como esse filme é brilhante. O mês de novembro iniciou-se em luto, com a morte da cantora e compositora Marília Mendonça. Ela sofreu um acidente de avião no interior de Minas Gerais, quando seguia para um show. Como um dos principais nomes da música brasileira atual, não é de surpreender que a morte da cantora tenha causado comoção em todo o país, até mesmo no mundo. A morte de Marília Mendonça pegou todo mundo de surpresa, e sem dúvidas foi um dos maiores acontecimentos do ano. Outra notícia que também deixou todos aflitos durante esse mês foi o surgimento de uma nova variante daquele vírus, a Omicron. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, essa cepa é muito mais preocupante, muito por causa da sua alta taxa de transmissibilidade, que fez com que em menos de um mês ela já tivesse presente na maior parte dos continentes. O mês de dezembro inicia-se sem grandes acontecimentos. Entre os principais, eu destaco o julgamento dos 4 réus no caso da Boate Kiss, em Santa Maria, onde houve um incêndio na madrugada de 27 de janeiro de 2013, deixando 242 pessoas mortas e outras 636 feridas, se tornando a segunda maior tragédia em números de vítimas da história do Brasil. Todos os 4 réus foram condenados, e as penas foram de 18 a 22 anos. E apesar de, até a data de gravação desse vídeo, não terem outros grandes acontecimentos que eu considere chocante, existem outras várias pequenas notícias que, ao meu ver, podem sim se tornarem as maiores tragédias do ano que vem. Existem várias novas variantes que vêm assustando o mundo e impondo medidas de restrições em vários países. Isso faz com que a gente termine o ano com uma grande sensação de incerteza, buscando para 2022
tudo aquilo que a gente não conseguiu em 2021, como uma retomada na economia, com a volta do emprego e renda, para que o brasileiro possa voltar a viver, possa voltar a trabalhar e colocar comida na mesa. Por isso, no próximo vídeo aqui no canal, eu vou abordar quais são as maiores expectativas para 2022. Será que ele será um ano de crescimento, com a volta do emprego e renda e redução nos preços? Se inscreve aqui no canal, que no próximo vídeo nós vamos debater sobre todas essas questões. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.